e vem conhecer um pouco mais dos simbolismos de Chainsaw Man. E desde que a autora Tatsuki Fujimoto lançou seu mangá Chainsaw Man, ele é um mangá que ele é visto como muito agressivo, muito violento, muito sangrento. E quando saiu o anime, isso se reforçou. Mas uma coisa que eu sempre vejo as pessoas comentando é que Chainsaw Man, ele é simplesmente uma obra violenta, uma obra de exageros. Mas se você parar para analisar friamente, Chainsaw Man é muito mais profundo do que isso. Chainsaw Man é uma discussão profunda sobre vários assuntos e os seus simbolismos falam sobre isso. E eu vou aproveitar que nessa semana está chegando nos cinemas o filme Chainsaw Man Re:Zark para poder falar sobre esse assunto que eu já queria falar e estava esperando uma segunda temporada para poder falar sobre o assunto. Já que a segunda temporada demorou para chegar, pelo menos o filme chegou e eu posso falar sobre os simbolismos de Chainsaw Man. Eu acho que o primeiro ponto que vai destacar é falar um pouco sobre o Denji e a motosserra e como ele acontece a perda da humanidade. Denji é um personagem que literalmente troca sua humanidade por poder. A motosserra, que é uma ferramenta de destruição, vira extensão do seu corpo. Isso pode ser lido como uma crítica à forma como a sociedade consome os indivíduos. Quanto mais ele quer sobreviver e ser aceito, mais ele se mutila emocional e fisicamente. E a escolha da motosserra nesse caso é muito simbólico. Afinal, você quando usa uma motosserra, você não acaba destruindo de uma vez, você corta em pedaços. Então a partir daí realmente um simbolismo claro pro Denji, que cada momento que ela usa a motosserra é como se ele deixasse um pouco da sua humanidade de lado e como se fosse ele vendendo pro sistema. Porque junto com esse simbolismo vem com uma das mensagens mais fortes de Chainsaw Man, na minha opinião, que seria a parte do armamentismo. Como é muito fácil você conseguir armas e como a violência no mundo cada vez mais está se tornando algo normal. As pessoas veem violência de formas mais brutais possíveis e hoje, em vez das pessoas pensarem como algo terrível, elas pensam como se fosse algo natural. E isso obviamente é problemático, isso mostra muito de como nossa sociedade está doente. Eu acho que o Denji como um todo é um personagem que mostra isso, porque ele é um personagem que ele tem que vender a sua humanidade, vender quem ele é, para ele poder continuar vivendo. Ele é uma pessoa que no começo do anime, ele não tinha condições de comer uma comida. E isso é uma das cenas bonitas que as pessoas até não falam muito, que é quando ele tem favores que ele pode fazer, e o que ele quer é simplesmente comer algo bom. Ele é tão pobre em questão de realmente financeira, que ele acaba mostrando como a sociedade joga ele de lado. E como que o Denji vai conseguir fazer parte da sociedade? Se vendendo. Ele vende parte do corpo, ele vende demônios, ou ele se vende si mesmo, se tornando o contrato com a motosserra. Eu acho muito simbólico como o Denji, como um todo, ele mostra com uma crítica geral à sociedade, como a gente tem que se vender diariamente para poder ser o que a sociedade quer da gente. Afinal, quando a gente pensa como um todo, quando a gente vai trabalhar o dia inteiro, quando a gente praticamente não tem vida, a gente acorda, vai para o trabalho ou vai para a escola, volta, almoça, estuda, ou trabalha, chega em casa cansado, dorme e estuda, a gente nada mais do que tá fazendo do que vender nossa liberdade, porque a gente tá vendendo a única coisa que a gente tem, que é o nosso tempo. A gente vende o nosso tempo pra gente poder fazer o que a sociedade exige que a gente faça, né? Não dê uma condição de vida decente pra gente fazer. E no final as pessoas trabalham uma semana inteira, passam os piores momentos da vida pra poder ter condições mínimas de sobrevivência. O Denji nada mais do que isso. Ele vende sua humanidade, ele vende quem ele é, para ele poder ter um mínimo de vida. De novo, o único desejo que ele tem, tudo bem, ele tem o desejo com as mulheres, que ele acaba mencionando, mas ele comeu uma torrada com geleia. Ele tem desejos simples. Então a crítica dele, o simbolismo que envolve todo o personagem, eu acho maravilhoso. Porque é mais do que um cara com uma motosserra na cabeça matando geral. Ele é realmente um simbolismo do que é a nossa sociedade moderna, que a gente vende o mais precioso que a gente tem, que é o nosso tempo, a nossa vida, a nossa alma, para poder ter o mínimo de condição de vida. E é isso que o Denji é. E por isso que eu acho tão incrível o primeiro simbolismo que eu coloquei, que é ele, porque ele realmente é alguém
que mostra o simbolismo geral do que é a sociedade moderna. Nós vendemos nosso tempo, nós vendemos a nossa alma simplesmente para ter um mínimo de qualidade de vida. Mas como eu falei, o Denji ele acaba tendo que ir contra muitos demônios. E aí vai o segundo simbolismo para mim, que seriam os demônios e como eles mostram muito do medo humano como um todo. Cada demônio representa um medo humano específico. O demônio da eternidade, por exemplo, explora o pavor do tempo infinito e da prisão existencial. O demônio da arma é a manifestação do medo da violência armada, especialmente em contextos de guerra e opressão. O demônio são manifestações culturais e psicológicas do medo. Fujimoto usa o terror como uma lente para discutir traumas pessoais e sociais. Usar demônios como praticamente figuras para representar nossos maiores medos não foi criado, obviamente, Chainsaw Man. Afinal, existem os 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais nada mais é do que exatamente esse simbolismo, representação do que são os medos humanos das pessoas. A gula, a inveja, a avareza. Quando você pensa nisso, os 7 pecados capitais, eles realmente já representam isso. Só que o que a autora resolveu fazer? Ela resolveu, na verdade, pegar esses elementos dos 7 pecados capitais e colocar dentro da sua trama, dentro de demônios, de forma específica, para poder trabalhar alguns assuntos. Alguns exemplos é o do anjo. Ele é um anjo que acaba sendo um personagem que cada vez que a pessoa vê, ela acaba consumindo sua vida. É aquela ideia, uma crítica visível à religião, no sentido de você acaba dando a sua vida para uma religião cega que você não sabe para onde você vai. O da arma, eu já mencionei atrás, mas é bom que é um dos principais simbolismos de Chainsaw Man. O demônio da arma. Ele é um demônio que pouco aparece no anime, no mangá eu não li, mas quando você pensa como um todo, ele realmente é essa ideia do armamentismo. Como as pessoas hoje em dia conseguem armas tão fácil. Como as pessoas hoje em dia, eles praticamente glamorizam a violência. Parece que quando tem pouco assassinato no ano, ou pouco assassinato no mês, as pessoas tratam como se fosse algo para se vangloriar. Olha, esse ano teve muito menos. Não, deveria ter 0. Mas a forma fácil como as pessoas conseguem ter acesso a esse tipo de produto, inclusive até em guerras, porque cada ano que passa as guerras acabam aumentando, hoje as guerras são bem menos armamentistas, são mais drones, são mais nucleares, mas quando você pensa como um todo, é uma crítica forte a como a nossa sociedade, cada ano que passa, acaba ficando mais violento. A cada ano que passa, a nossa sociedade acaba ficando mais podre. Então eu acho que esse é uma coisa muito interessante. O simbolismo do demônio. Como cada demônio que aparece ao longo da obra, a autora usou a ideia dos 7 pecados capitais para poder cada um dos demônios ser um elemento específico para poder falar sobre os pecados. De novo, o demônio da eternidade, ele é um demônio que fala como a gente eternamente estamos presos num fluxo temporal. Então, para mim, Chainsaw Man, nesse segundo ponto dos demônios, é como ela usa o leque que ela tem para poder falar de assuntos muito mais profundos. Que, de novo, visualmente é legal e as pessoas veem os demônios só como legais. Porque quando você pensa em cada demônio especificamente, você vê como cada um deles acaba sendo um simbolismo para algo que ela quer fazer como crítica da sociedade. Chainsaw Man é uma crítica da sociedade como um todo, em volta de muita morte, muita violência e uma excelente animação, mas o simbolismo dos demônios é que cada um em específico que aparece nessa primeira temporada, porque eu não li o mangá e não vi o ReZark ainda, ele fala sobre isso. E outro ponto muito importante que ainda não foi muito explorado aqui no anime, pelo menos, mas que vale destaque como um simbolismo fortíssimo, ainda mais para complementar o que é o Denji, é a máquina e o seu controle através da bondade ou da maldade. Afinal, a máquina não é só uma antagonista, ela é um próprio conceito de controle disfarçado de carinho. Ela representa instituições que dizem amar, mas que nos dominam, como a religião, como os governos, relacionamentos abusivos. A relação de máquina com Denji reflete a dinâmica de abuso psicológico. Máquina como crítica à falsa benevolência de figuras autoritárias. Afinal, quando você está assistindo Chainsaw Man e você não está vendo com esse olhar um pouquinho mais profundo, você não vai ver a máquina como uma grande vilã. Você vai ver a máquina como só uma chefe que a Denji quer conquistar. Então quando você vê isso, você assistindo a obra, você acaba pensando, legal, o Denji quer só quer ter a chance de chegar mais perto da chefe. Mas ela é tão boazinha, que pena da máquina. Quando você pensa na máquina, é como eu falei, ela vai muito mais a fundo do que simplesmente ser uma antagonista, porque ela não deixa de ser uma antagonista. Não tem muitos personagens bons aqui. O Denji é o mais bom pela sua inocência, o resto são personagens que acabam não sendo tão interessantes assim em questão de personagens bons. Isso é muito legal, porque mostra como Chainsaw Man, ele não se divide entre bom e ruim, ele se define em pontos de cinza. A Power, por exemplo, é uma personagem que ela visivelmente parece ser má,
quando você conhece e vê que ela não é tão má, apesar de ela ter um passado difícil. Então esse é um ponto que é muito interessante. Nenhum personagem é bom como nenhum personagem é ruim, porque Chainsaw Man quer mostrar muito da humanidade. E a humanidade, todo mundo, eu, você ou qualquer pessoa, temos pontos positivos e pontos negativos, coisas boas e coisas ruins. Ninguém aqui é herói e ninguém aqui é vilão, somos pessoas. E Chainsaw Man quer mostrar exatamente isso. E a Máquina, nesse ponto, ela representa as corporações, e também corporações de forma diferente, governo e religião, como eu mencionei, que se passa como algo bom, como algo que quer te ajudar, como algo que vai pensar em você, mas quando você pensa além disso, ela obviamente não está realmente preocupada com você, ela está preocupada com o que você pode entregar para ela. Quando você recebe uma mensagem, por exemplo, de um banco falando como a gente quer te ajudar a fazer isso, a fazer aquilo, parcele sua compra, faça aquilo, vamos te ajudar, eles não estão realmente ajudando. Na mensagem que eles passam, eles querem te ajudar. Nossa, nós queremos que você pague suas contas, nós queremos que você consiga ter uma vida melhor, você pode pegar dinheiro emprestado, mas quando você pensa como um todo, o banco não quer te ajudar, ele quer o que você pode entregar para ele. O mesmo vale para a maioria das religiões. Você tem, obviamente, todo o conceito de a gente quer te ajudar, a gente quer a sua pureza, a gente quer que você entenda melhor seu caminho, mas no fundo ela quer o que você pode entregar para ela também. O mesmo vale para a empresa. A empresa, ela te coloca em cargos maiores, não porque ela gosta de você. Isso é um carinho. Só que você tem que saber que você vai trabalhar mais. O dinheiro que eles te entregam a mais para te promover de profissão é simplesmente o dinheiro que eles estão te dando para você fazer mais trabalho. Então assim, não estou reclamando de como as coisas funcionam, mas porque isso é o mundo e o mundo tem que funcionar assim. Se ele sair dessa equação, a gente pode desmoronar. Mas quando eu falo que a Máquina é um ótimo simbolismo para esse ponto em específico, que seria como ela passa essa ideia de que ela é a boa da empresa, nenhuma chefe vai ser como ela, olha como ela é uma boa chefe, olha como ela se preocupa com os funcionários, mas no fim, ela não está preocupada com os funcionários em si, não está preocupada se eles vão morrer ou não, ela está preocupada com o que eles podem entregar. Se eles morreram, quer dizer que a missão falhou, se a missão falhou, quer dizer que a Máquina falhou, se ela falhou, o trabalho dela deu errado. De novo, se eles morressem e fosse bom para a profissão dela, ela iria fazer. Ela não é alguém confiável. De novo, ela é uma personagem humana. Ela é uma chefe como a maioria das chefes são. Ela pensa no seu emprego, ela pensa no seu trabalho, na sua empresa acima dos seus funcionários. E é assim que ela faz aqui. Mais uma vez, como tudo que eu mencionei, como os demônios, como o Denji e como a Máquina, são elementos que mostram uma crítica geral à nossa sociedade. E para fechar o simbolismo, eu queria falar um pouco do Pochita, porque o Pochita ele tem um simbolismo muito interessante, que mostra mais uma vez a crítica da autora à sociedade. E considerando que ela coloca muitas experiências pessoais e traumas aqui, ela é uma autora que com certeza não teve uma vida tão fácil até se tornar essa grande autora que ela é hoje. Quando você pensa como um todo, o Pochita ele é o personagem mais humano de Chainsaw Man. E nada é mais simbólico do que isso. Num anime de corporações, num anime sobre religião, num anime sobre armamentismo, num anime que fala sobre a humanidade da forma mais cruel possível, e óbvio, não é a mais cruel, tem animes e mangás que falam de formas até mais agressivas do que isso, você tem o personagem demônio como o mais humano desse universo. Afinal, quando o Denji estava sozinho, quando o Denji estava morrendo de fome, a sociedade virou as costas para ele. Quem foi o único personagem que ficou do lado dele até o final? O Pochita, que era um demônio, praticamente uma motosserra. Quando o Denji acaba tendo em perigo, quem que meio que salva ele? O Pochita, porque o Pochita fez um contrato com ele que fez ele virar o demônio da motosserra. No fim das contas, isso é muito simbólico. Um personagem que normalmente você olharia com desprezo pelo seu visual, que é o Pochita, por ele ser uma criatura pequena com uma motosserra, apesar dele ser fofo, numa vida real você ficaria com medo dele. Quando você pensa no universo de Chainsaw Man, ele é um demônio, uma criatura que é vendida desse universo em contrabando, de forma ilegal, morto pelo governo, é o mais humano do que todo mundo que está ali. E isso acaba fechando muito bem o vídeo com tudo que eu falei. Porque quando você pensa, todo o resto, todos os lados dessa humanidade, todos os lados que você vê a humanidade dentro dessa obra, você vê com desgosto pela forma como eles tratam as pessoas e pela forma como eles tratam a humanidade. Mas qual que é o maior símbolo de paz, humanidade e bondade? O Pochita. Só que essa coisa interessante de Chainsaw Man. As pessoas que vão representar a humanidade como boa, como pura, como realmente a luz que vai ajudar os outros, elas acham que são Pochita, mas elas não são Pochita. As pessoas são a Máquina, são os demônios e são toda aquela sociedade que se preocupam primeiro com ela do que com os outros. E por isso que, de novo, é tão legal o simbolismo do Pochita ser uma criatura que na vida real daria medo. Porque essa criatura que daria medo
é a mais humana do que qualquer humano que está ali. Curte, fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, qual é o seu personagem preferido de Chainsaw Man? Que gostaria de uma parte 2 falando de outros simbolismos? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.